Olá, estamos de volta aí com mais um bloco do Missão Saúde na TV, falando um pouquinho sobre a importância da fisioterapia obstétrica, tá, na preparação para o parto. E a doutora Gislaine, que é fisioterapeuta, já falou um pouquinho aí no primeiro bloco sobre como que funciona esse procedimento, né, esse acompanhamento, na verdade, né? E, doutora, eu queria já lhe perguntar assim, porque existem várias dúvidas, dentre elas, assim, em relação aos exercícios obstétricos, né? São a mesma do Pilates? Como que funciona? Quais os benefícios disso? Que eu sei que lá no seu consultório deve chegar muito essas dúvidas, né? A gente utiliza o método Pilates, alguns exercícios do Pilates voltado para gestantes. Mas, inclusive, a gente usa esses exercícios, né, com um foco maior na musculatura do assoalho pélvico, né, que é o exercício de Kegel. Então, a gente utiliza os dois, mais a consciência corporal, que é um dos princípios do Pilates, né, junto com os exercícios, a gente engloba e faz assim no exercício obstétrico para gestantes, né, para preparar, fortalecer aquela musculatura, preparar para o parto. Em relação a essa preparação do períneo, né, da região perineal, como que funciona? Como que é isso? Né? Que assim, às vezes a gestante ela tem um pensamento, né, assim, fixo ali quando ela chega lá, né? Sim. E aí algumas coisas você constrói, outras você tem que desconstruir, que é para elas poderem entender, né, direitinho, né? Como que funciona? Olha, Dhamina, assim, muitas dúvidas mesmo das mulheres, das gestantes, né? O exercício obstétrico, a gente trabalha alguns princípios do Pilates, a respiração, junto com a contração, junto com o exercício. A consciência corporal, eu trabalho o foco maior da respiração e na musculatura do assoalho pélvico. Esse é o foco maior da nossa consciência. A mulher, ela acha assim, o nosso objetivo não é só contrair. Muitas mulheres têm vezes que sabem contrair, mas muitas vezes não conseguem relaxar. Que isso é um ponto foco que acontece com as mulheres que têm, por exemplo, têm a vida muito ativa, muito corrida. Muitas vezes elas vão assim, na hora de ir ao banheiro, elas não conseguem relaxar totalmente. Então, tem isso também que atrapalha muitas mulheres, justamente na gestação atrapalha também, esse modo de relaxar. Então, a gente também utiliza alguns exercícios para deixar a pelve neutra, né? Um posicionamento para deixar a pelve neutra, para a mulher relaxar, não só a musculatura, mas também o assoalho pélvico, a coluna, relaxar totalmente a pelve. Tem isso também, nosso trabalho também foca muito nisso, né? Da mulher ter esse momento assim de parar ali e ter aquele momento dela também relaxar. Tem esse objetivo. Então, assim, o exercício obstétrico, ele vai trabalhar não só a contração, não só o fortalecimento, mas também nesse sentido também que vem a incontinência urinária, a urgência também miccional, também que é correr para ir ao banheiro, rapidinho. No dia a dia é tão corrida, vai rapidinho ao banheiro e não consegue ter aquele momento assim de relaxar, de parar e pensar, não, agora eu vou me dedicar a isso. E tem vezes que a gente tem que trabalhar o psicológico delas até para isso. É porque, na verdade, assim, né, doutora, tudo é um equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Né? Se quando você faz de mais ou de menos, vai gerar ali um desequilíbrio, né, que a gente fala, né? E aí vocês, quanto profissionais, tentam ali equilibrar de alguma forma, né? O período de você relaxar e o período de você ativar, vamos dizer assim, né? E essas técnicas que às vezes assim, muitas coisas a gente, hoje em dia o Google, né? As pessoas procuram tudo no Google, né? É uma coisa você ler lá, né? Você vê um vídeo, você vê algo nesse sentido, mas na hora da prática em si, é muito importante você ter um acompanhamento com um profissional especializado mesmo, né? Até para você não fazer uma coisa que poderia ser para benefício, você não agravar mais ainda, não é verdade? Exatamente. E o ponto principal que é do nossa musculatura assoalho pélvico é que o nosso psicológico tem tudo a ver, é ligado, é uma ligação, né, que tem ali. Então, muitas vezes, se você não está com o seu psicológico preparado, por exemplo, o parto. A mulher chega lá, eu quero o parto normal, mas eu ainda tenho dúvida. Eu não sei se eu vou aguentar o parto normal.
Então, assim, não precisa ter essa preocupação, porque a gente, assim, a mulher pode querer parto normal, pode querer parto cesáreo, mas eu vou preparar aquela gestante para que ela esteja preparada para os dois. Sim, muito importante falar isso. Muito importante. Porque até para que elas tenham essa consciência e evite complicações. Justamente. Porque às vezes assim, você prepara o seu psicológico, não, eu quero um parto normal. Né? Você trabalha, faz todo aquele procedimento ali para parto normal. Só que lá na hora acontece algo que não vai ser normal. E aí o psicológico e o corpo como que reage frente a isso, né? Então eu acho importante falar isso, doutora, para que elas possam entender que não é só assim, eu quero. Não, tudo tem os seus prós e os seus contras e tem os limites. Até aqui pode ir, daqui para cá já é risco, não é isso? Justamente. Porque, querendo ou não, a parto cesáreo é para a proteção da mãe e do bebê. Então, elas têm que estar cientes que não é só, eu quero parto normal, mas tem que estar também preparada para o parto cesáreo. Mas nem isso, não pode nem ter uma contraversão. Pode ter também, não pode dilatar, não pode conseguir dilatar, não pode conseguir ter parto normal. Ou muitas vezes tem mulheres que não sentem nem contração. Aí acaba que vai partir parto cesáreo. Então, tem que preparar o psicológico também. Tem que estar preparada para isso. Doutora, nessas avaliações, é claro que assim, tem situações e situações e não querendo entrar em outra, vamos dizer assim, em outra categoria, né? Seja médico, seja outras ginecologia, não. Mas nesses momentos, nessa avaliação, também é feita a avaliação da períneo você não tem condições nenhuma de ter um parto normal pela sua estrutura, vamos dizer assim. Existe isso ou não, ou vocês não entram muito nesse mérito, vamos dizer assim? No caso... De passagem, da pelve, dessas questões, né? Isso a gente não entra tanto assim. O médico sempre... Ele dá orientações, mas não tem dessa. Não, por que eu fiz... Ela tem essa elasticidade que consegue. O corpo, na verdade, o corpo da mulher, ela já se prepara, que acontece muito. Tem mulheres que chegam para mim e perguntam assim, doutora, chega no terceiro trimestre, eu estou sentindo a sensação aqui na minha pelve que o osso parece estar rasgando. O que é isso? O corpo está se preparando. Então, assim, é tão perfeito que o corpo, ele já está apto, a mulher, né, o corpo da mulher já está apto a ter o parto normal. Então, automaticamente, o corpo já se prepara, né? Tem muitas mulheres que querem parto normal, o corpo está se preparando, mas chega no momento, não dilata. Pode acontecer. Ou não consegue ter o parto. Pode acontecer também de ter uma eclâmpsia, de uma pressão alta. Então, pode acontecer entre diversos fatores, mas eu acredito que isso, da anatomia da mulher, assim, pode ter intervenção? Pode acontecer. Mas isso, assim, na avaliação, a gente não entra tanto foco nisso, mas é a parte da qualidade do médico, né? Não, por isso que eu quis, assim, deixar claro isso, porque eu sei que, não sei se já chegou lá para ti, mas eu já escutei esse tipo de situação, né? Até porque, assim, a gente tem escutado muitos relatos de mulheres que sofrem violências obstétricas em relação a essas situações específicas, né? Da questão estrutural, vamos dizer assim, óssea mesmo, né? A estatura, e aí uma criança, né, vou colocar aqui, de 5 quilos e tal, nesse sentido, né? Nesse sentido da questão do peso da criança, tudo, a gente já orienta elas a ter cuidado. Lógico que isso pode, agora sim, pode acontecer que sim. Se a criança for 4 quilos por aí, aí não é interessante ter o parto normal. Porque, querendo ou não, eu vi no estudo que o peso ideal melhor é máximo 3,9 kg. Mas ainda tem mulheres que nem o parto normal com 4 quilos. Então, assim, não seria interessante. Até isso. Só que incrível, Darmina, que os médicos têm bastante cuidado nessa questão. As pacientes chegam para mim, ficam na dúvida, elas ficam ali controlando também. Ele está um pouquinho gordinho, ele está grandinho. Ou então, ele não está crescendo, não está engordando, né, o bebê. Então, querendo ou não, eu tenho esse contato com elas, eu converso com elas, falo um pouquinho sobre isso para elas. Mas eu vejo que isso na parte médica eles têm bastante cuidado também, isso com elas, né? Ótimo. São bem cuidadosos nessas partes e elas também procuram instigar mais,
pesquisar mais. Como eu falei, as gestantes hoje em dia elas sabem mais do que a gente. Verdade. Chegam lá já com a listinha delas lá. As dúvidas que elas ainda têm, levam lá um papel. Leva o papelzinho. Eu era assim. Eu ia anotando ali durante o mês todinho ali, anotando quando eu chegava lá, faltava puxar aquela listinha assim, que desenrola assim, sabe? Cai lá no chão, lá. E aí eu ia perguntando tudo, ia só ali com a canetinha ticando, né? Ia ticando, dando ok, esse aqui, ou então botava ali alguma observação. Mas é isso mesmo, né? Porque geralmente assim, né, consultas, né, com o médico ou enfermeiro, é ali uma vez no mês, né? E aí você tem que fazer isso mesmo, né? Até para que as coisas sejam sanadas e você também possa corrigir algo, né, também, né? Então é importante. O cuidado assim, tem que ter também a mulher com o peso, porque o que pode acontecer é as questões da diabetes, tudo isso como eu já tinha dito, né? Que tem os cuidados, né? E também tem uma questão que eu falo sempre para as gestantes, é o posicionamento da pelve. A nossa pelve, ela automaticamente, a mudança da posição da perna já ajuda também no parto. Muitas vezes a gente o posicionamento ginecológico, a nossa pelve lá no isquio, o isquio e o sífice púbico, ela tá aqui, ó, o isquio está fechado. Se a gente posiciona na posição ginecológica, a gente fecha um joelho no outro, automaticamente nossa pelve vai fazer isso aqui, ó, o isquio vai abrir. Isso o que vai facilitar? O útero, ele está contraindo. Quanto mais ele contrai, o que é a contração? Ele está tentando empurrar o bebê. Empurrar o bebê ali para, né, ter a saída. Então, se a gente facilita só esse movimento, já dá um melhor alívio na dor, nas contrações. No caso, isso, doutora, já são algumas orientações que você dá. Tem mais alguma orientação que vocês passam, assim? Sei que são várias, né? E até as que vão surgindo ali, né? Muitas vezes, mulheres, e elas já me perguntam também, eu às vezes nem dou orientação, elas já me perguntam, que é a questão do exercício no momento, né? No momento ali que a mulher está tendo as contrações, tentar ficar na posição de cócoras. Isso ajuda a mobilizar para um lado, para o outro. Isso dá um alívio também. A termoterapia, a mulher ficar ali com as costas bem na água morna. Isso ajuda também a dar um alívio nas dores. E o que eu indico muito para elas também são as doulas. Aqui na nossa cidade tem as doulas. E as doulas são muito importantes nesse conjunto, sabe? Porque elas estão ali para ficar, elas vêm desde antes do parto, elas vêm acompanhando na gestação. E ali elas têm aquele momento ali junto com ela, né? Junto com elas ali, que orientam elas, né? Fazem todo o processo do parto. Então, isso a gente trabalha em conjunto, né? Nós todos. Uma equipe, né? Uma equipe. E eu oriento elas também, se elas querem ter parto normal, que estejam essa procura também da doula, que é muito importante. Não, hoje, assim, as equipes multiprofissionais aí, aí tem a da amamentação, são assim várias coisas que hoje em dia você tem ali de suporte, né, para conduzir da melhor maneira possível, né, para você minimizar alguns problemas posteriores, inclusive, né. Então é muito bacana. Gente, a gente já está encerrando aí o segundo bloco do Missão Sal. Esse passou ainda mais rápido, né? Passou muito rápido. Mas não saiam daí que já a gente volta com mais um bloco. Drogaria São Lucas, onde você encontra uma linha completa de medicamentos e cosméticos. Nossa família cuidando da sua. Dá uma passadinha lá, fica lá na Avenida Paraíso 1001, em frente à Praça da Liberdade. Lá tem o melhor atendimento para você.